Bora para mais um vídeo, família. Hoje a gente vai fazer uma análise gráfica completa aqui, tanto do Bitcoin quanto das altcoins, tá? E a gente consegue ver aqui claramente que a média de 100 períodos, né, a média de 100 dias foi um suporte importantíssimo aqui para o Bitcoin. A gente consegue ver também uma LTBzinha aqui. Também estamos tentando romper aqui nesse exato momento a média 8 semanal, que seria essa média rosa aqui, né, família? Então assim, o gráfico do Bitcoin ele vem dando indícios de reversão. A gente consegue ver principalmente aqui o MACD. Quando a gente para analisar, a gente consegue enxergar a pressão vendedora diminuindo e começando a primeira barrinha verde aqui, onde mostra uma demanda compradora. E se você volta na última movimentação que o Bitcoin deu de pullback, foi mais ou menos nesse tempo gráfico aqui, a gente consegue ver exatamente o mesmo, né? Vem aqui o MACD acabando com a pressão vendedora, até que começa a ficar o verdinho. Foi exatamente nesse ponto gráfico aqui. A gente consegue ver que foi uma reversão e o Bitcoin começou a voltar a subir, né? Vamos voltar para o outro pullback que a gente também teve ainda nesse ciclo. A gente consegue ver exatamente a mesma coisa, né? O MACD começava a ficar vermelho, até que começa a entrar o verdinho, a gente começa a ver a alta vindo de novo, né? Que foi exatamente essa outra pernada de alta. Então vamos ver se a gente já tem espaço, né, para vir e quebrar novamente esse topo histórico aqui, que é claramente a próxima resistência, depois ele conseguir ficar acima dessa média rosa aqui, que é a média 8 semanal. Questão de Bitcoin, o semanal está fechando de um jeito maravilhoso, tudo bem que a gente ainda tem algumas horas para fechar esse gráfico aqui, deixa ele carregar essa bodega velha aqui, mas quando a gente para analisar o gráfico semanal do Bitcoin tá assim, sensacional, tá? Agora eu vou tirar o MACD pra gente ficar um pouco mais perto aqui do gráfico semanal. E olha só que coisa linda, foi nada mais do que um pivô de alta na média de 100 dias, tá, rapaziada? A média é importantíssima no mercado. A última vez foi exatamente a mesma coisa. Perceba que ele tocou na média de 100 dias, engatou mais uma pernada de alta, voltou, média de 100 dias de novo, para engatar será uma próxima pernada de alta. Média é importantíssima essa média aí, que é a média azulzinha no gráfico, e também tem a média 8 semanal. E quando a gente tira todos os desenhos, ele está tentando se manter acima da média 8 semanal, que é essa média rosa. Se você volta no gráfico aqui do Bitcoin, no bull market passado, você consegue enxergar que os pullbacks também eram nessa média rosa, que é a média 8 semanal, ou na média azul, que é a média de 100 períodos. Então a gente consegue ver que aqui ele também vinha, depois de uma alta, dava esse pullback, ficava algumas semanas aqui, ou estourava. Pullback de novo, ficava umas 4 semanas aqui na média 8 semanal, estourava. Pullback de novo, ficava um tempo gráfico aqui na média 8 semanal, estourava de novo. Então a gente consegue ver que é um padrão de bull market isso daí, né? Pivôs de alta acima da média 8 semanal. Questão do Bitcoin, se ele conseguir fechar com essa barra martelo verde aqui, também chegou exatamente na zona de 60, mais ou menos, do RSI aqui. A gente consegue ver que também foi aonde ele chegou no último pullback. Então, em questão de RSI, já deu uma limpada aqui da sobrecompra, né? Porque estava muito sobrecomprado quando ele estava aqui no topo. Já limpou, chegou na região 60, aqui já tem espaço para dar mais uma pernada de alta aqui, assim como nas outras bull markets também. Então, o Bitcoin está saudável, esse fechamento semanal me deixou muito bullish, mas tem algumas altcoins que possam estar mais interessante ainda, tanto para longo prazo. A gente teve várias oportunidades nessas últimas semanas aí, que eu tava viajando, inclusive, teve muita queda, deu para comprar algumas coisas ali, foi interessante nesse momento de queda, e agora as altcoins estão voltando a performar. Eu consegui até abrir algumas operações enquanto eu tava lá na praia, eu consegui pegar, por exemplo, Ocean, antes de ontem, abrir essa operação aqui, e a gente consegue ver que era um pivô de alta exatamente, falei dela na live também. Para quem assistiu a live ali com o Sandro no sábado, a gente consegue ver que ela estava dentro aqui dessa LTAzinha. Além disso, estava também na média de 100 períodos, que é a mesma média do Bitcoin que eu coloquei ali para vocês, né? Então aqui já era um ponto interessante aqui de suporte, que seria essa média de 100 períodos. Ela tinha essa LTB também, formava essa LTB juntamente com esse triângulo de lateralidade, né? Onde qualquer momento esse triângulo poderia estourar para os dois lados, mas como o Bitcoin começou a subir, então a gente poderia especular que isso daqui poderia ser um rompimento para cima, né? Abrimos uma operação aqui, estamos abertos até agora, porque ainda tem muito espaço. Quando a gente para analisar, se eu colocar o stop dessa operação aberta no 0 a 0, ou seja, na onde eu entrei nela, a gente consegue manter o stop a risco zero e o alvo lá em cima no topo, né? Porque se o mercado realmente voltar a dar uma pernada de alta, a gente deixa o stop mais ou menos nessa região, que foi a região que eu entrei, para ele estopar seria uma queda aí, bastante até, desse ponto gráfico que ele tá agora, né? Consegue ver que seria uma queda de 17%, que foi mais ou menos aqui que eu abri.
e daí deixa a operação rodar vários dias, né? Ela vai subindo devagarzinho, é o estilo de operação que a gente gosta de fazer, que é o swing trade, né? Então essa aqui estava interessante, já não abriria ela agora, mesmo ela estando aqui na média de 100 períodos, mas tem outras aqui que estão interessantes. Olha só o caso de Phantom. A Phantom tá bem parecida com Ocean quando eu abri a operação de Ocean, tá? Tudo bem aqui a gente consegue ver a média 8 servindo como resistência, igual serviu aqui, mas se a gente desconsiderar apenas essa média por um momento e olhar o restante do gráfico, a gente consegue enxergar nada mais do que um triângulo também de lateralidade. E normalmente esses triângulos não tem um lado certo de rompimento, pode ser tanto para cima quanto para baixo. Porém, como a gente está num cenário que o Bitcoin está tentando voltar a subir, voltar a dar alguns indicativos bullish, inclusive, não sei se vocês viram, tá, família, mas nessa semana foi a primeira vez na semana que a gente teve aquele ETF da Grayscale que só vendia, tendo o primeiro dia positivo. Então isso daqui pode ser uma pressão de venda a menos no gráfico do Bitcoin também. Então como nesse momento o mercado está mais bullish, pelo menos na minha visão de comprador, na minha visão de posição mesmo de trader, eu tô vendo um mercado mais bullish do que algumas semanas atrás, eu acredito que dê espaço pra gente abrir essas operações. Por exemplo, Phantom, ela tá com esse triângulo aqui, que na minha opinião, o rompimento pode vir a ser para cima, então a gente poderia pegar uma operação igual foi na Ocean ali, caso ela realmente faça esse rompimento. Mas se ela não fizer, seu stop tem que estar posicionado lá, né? Sempre quando você abre uma operação, imagina lá, estamos abrindo mais ou menos essa operação agora, onde ficaria o alvo disso daqui? Dá para colocar o alvo lá, literalmente no topo anterior, seria um alvo de 60%, e o stop sempre abaixo dos fundos anteriores. Aqui seria uma posição interessante para a gente colocar mais ou menos um stop aqui, ó, de 7,5% e o alvo lá no 60%. Daí aqui dá para alavancar pouquinho, né? A gente usa Bybit, link aí na descrição, que as taxas são as melhores. Alavanca, por exemplo, 3 vezes, 4 vezes e deixa a operação rodar, porque o risco-retorno aqui tá legal, tá? Consigo enxergar outra coisa aqui em FTM também. Quando a gente joga no gráfico de 4 horas, por exemplo, a gente consegue ver que ela realmente fez um pivô de alta aqui no gráfico de 4 horas e ela vinha apresentando aqui um RSI saudável, né? Fazendo fundos mais altos que os anteriores, antes mesmo do gráfico começar a fazer isso, né? Pode ver que o RSI estava subindo mais do que o gráfico, nesse momento estava mais devagarzinho, então a gente conseguia meio que ver uma divergência aqui acontecendo. A gente consegue ver que essa LTB aqui em Phantom também é bem importante, né? Deixa eu colocar mais certinho aqui. Essa é uma região que ela teve vários toques, né? Aqui, tocou aqui, até varou um pouco, voltou abaixo, tocou de novo, e agora ela tá tentando romper essa região, então Phantom está um pouco bullish aqui na minha opinião. Temos algumas outras aqui que a gente favoritou, deixa eu ver se eu consigo encontrar. Por exemplo, Ondo. Ondo é outra que eu acabei abrindo posição, não era recomendação de investimento nenhuma das que eu tô trazendo aqui, tô apenas falando das moedas aqui que eu estou operando, tá? E Ondo ela tá fazendo nada mais do que uma tendência de alta maravilhosa, né? A gente consegue ver que desde a existência de Ondo ela vem fazendo fundos mais altos que os anteriores, e aqui para mim foi uma região interessante para quem conseguiu comprar Ondo, tá? Nessa região dos 55 centavos se deu muito bem, tanto para longo prazo. E aqui foi um indicativo muito forte de fundo. Olha só esse pico de volume, coisa que aconteceu só no lançamento praticamente de Ondo. Então picos de volumes normalmente são momentos interessantes de abrir ali algumas posições ou de ficar de olho para longo prazo. Olha o pico de volume que deu no 4 horas aqui, ó. Você olha, a gente não teve nenhum pico de volume próximo a isso nesses últimos momentos. Isso indica fundo, né? E além disso, eu conseguia ver também, né, o RSI apontando mesmo ali da outra que a gente acabou de analisar, que é a FTM. Enquanto o mercado aqui estava mais lateralzão, a gente conseguia ver o RSI meio que antecipando uma posição compradora aqui, fazendo o gráfico subir. Voltando aqui para o gráfico diário, a gente consegue montar como é que eu abriria essa posição caso fosse uma posição que eu iria utilizá-la, né? A Ondo tá fazendo um movimento interessante também, depois de uma baita pernada de alta, ela tá fazendo um padrão de equilíbrio, né? Então ela estoura a tampa da boca, ela vai parando a volatilidade dela, vai se equilibrando até nascer uma nova pernada. Então assim, tô bullish com o Ondo também, família. Além de ser um baita projeto e tudo mais, para longo prazo também às vezes vale a pena ficar de olho. Outro projeto que também vale a pena ficar de olho aqui é Ronin. Ronin vem apresentando, nossa, um gráfico muito interessante, né? A gente consegue ver que ela saiu de 40 centavos, bateu lá na casa dos 4,40, excelente projeto em questão de fundamentos também. Deixa eu colocar a média 8 semanal aqui de volta. A gente consegue ver no gráfico de curto prazo um movimento meio bearish, né? As médias meio que cruzando para baixo, mas eu tava enxergando em Ronin aqui, aparentemente uma cunha, é um padrão de reversão, tá? A gente consegue traçar ela mais certinho aqui. Isso aqui é um padrão de reversão, assim fica mais interessante, né? E normalmente quando a gente tem essas cunhas aqui, que são as cunhas descendentes, né? A gente busca pela base da cunha, igual tá acontecendo nesses últimos candles aqui, para tentar
antecipar o rompimento, porque é um padrão de rompimento para cima, né? Mesmo que ela esteja abaixo das médias, a gente consegue ver que ela tocou aqui, ó, o RSI praticamente em sobrevenda no gráfico diário, coisa que não acontecia em Ronin há muito tempo, tá, família? A última vez que aconteceu foi lá dia 20 de outubro. Então, assim, uma oportunidade interessante tanto para longo prazo quanto para ficar de olho agora mesmo para uma possível swing trade. Vamos ver como é que ficaria essa posição para a gente finalizar esse vídeo aqui de domingão. Deixa esse like aí, porque já fazia alguns dias que eu não trazia vídeo. Tô voltando agora aí depois de um relaxamento. E bora que bora. Bora para cima aí, ó. 60% alvo e a gente consegue ver aí um stop de mais ou menos 7, 8%. Então, assim, é um alvo que tá interessante, um stop que tá interessante, o risco-retorno tá legal aqui no caso de Ronin, e talvez o RSI de 4 horas possa estar antecipando alguma coisa também. Vamos dar uma olhada? Se o RSI de 4 horas estiver subindo enquanto... Ah lá, ó. Coisa linda de meu Deus. Isso aqui é um indicativo bem legal, porque o RSI está subindo, enquanto o preço ainda estava meio que caindo, meio devagar, não estava subindo na mesma velocidade do RSI, né? A gente consegue concluir aqui, então, uma divergência bullish. Então, o RSI também seria um motivo de entrada aqui no caso da própria Ronin. Beleza, família? Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Deixa esse like aí para fortalecer. Tamo junto, até a live de amanhã às 10h30 da manhã.